Boa noite, tudo bem? Deus nos abençoe, nos ilumine. Vamos dar início à nossa live de hoje com o estudo do Evangelho, conforme a gente já tinha combinado com o pessoal. Hoje a gente está aqui substituindo o estudo que a gente normalmente faz na Casa Espírita, nas quintas-feiras, a nossa querida reunião de quinta, que já está acontecendo lá no grupo de Fraternidade Espírita Francisco de Assis há mais de 20 anos, quando a gente começou em 1999, então a gente já tem aí 20 anos de estrada na reunião de estudo do Evangelho. E o nosso tema, nós vamos falar sobre duas passagens do Evangelho, mas também estamos abertos aí às perguntas do pessoal. A primeira passagem que nós vamos falar vai ser sobre o Signeu, um companheiro nosso lá do grupo, lá, Stanislau pediu, um companheiro muito querido nosso lá. E também nós vamos aproveitar e falar sobre a multiplicação do pão e do peixe que Jesus faz, que está lá no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, que aliás são duas multiplicações que acontecem ali dentro do arcabouço ali do Evangelho. Em primeiro lugar, a gente lembrar sempre que o Evangelho, principalmente os 4 evangelhos canônicos, que são os evangelhos que estão na Bíblia, vamos dizer assim, oficial, eles representam ali uma pequena parcela da vida de Jesus. Entretanto, segundo os amigos espirituais, aquela pequena parcela já permite a nossa transformação, a nossa renovação e toda uma descoberta espiritual. Vamos lembrar que os evangelhos foram escritos por pessoas que conviveram com Jesus, o evangelho, por exemplo, de João e o Evangelho de Mateus, são evangelhos que foram herdados por comunidades que vieram desses apóstolos, desses discípulos. E nós temos 2 evangelhos de pessoas que não conheceram Jesus pessoalmente, não durante a encarnação, que é o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Marcos. Se bem que o Evangelho de Marcos ele conheceu Jesus, porque ele era uma criança na época, mas ele não conviveu tão diretamente com Jesus, o Evangelho de Marcos. E o que acontece? As fontes que nós temos aí de estudo, nós temos aí várias obras espíritas, nós temos aí os próprios estudantes do Evangelho, aí, das mais variadas crenças, religiões, que vieram aí trazer a sua contribuição. E nós temos aí os amigos espirituais, tentando nos ajudar a vencer essas lacunas de entendimento dentro daquilo que Jesus deixou. Como os companheiros mesmos falam, a gente tem que diminuir um pouco aquela ideia de que tudo que está escrito no Evangelho é absoluto, porque ali nós temos lembranças, nós temos situações que impactaram aquelas pessoas que escreveram, que conviveram com aquele povo, e nós vamos notar que muitas dessas lembranças são um pouco diferentes, são truncadas, porque cada pessoa lembra dos fatos de uma maneira diversa. Nós vamos ver, por exemplo, que em 2 evangelhos eles relatam o mesmo fato de maneiras diferentes. A essência é que é o importante. Nós temos que nos apegar à essência e não à letra. Todo mundo que fica perdido lá na questão da letra, normalmente se perde do ponto de vista espiritual. Mas vamos lá passar lá para nosso primeiro objetivo de estudo, que é o Simão Signeu. O Simão Signeu é um personagem quase que folclórico, ele é um personagem que tem muito pouca fonte de informações, tanto na crítica textual do Evangelho, como também da espiritualidade, mas nós tentamos buscar aí alguma coisa para a gente poder falar nesse companheiro. Para quem não sabe, o Simão Signeu, até o sobrenome dele virou sinônimo de quem ajuda, assim como o samaritano. O Simão Signeu ele era um judeu que vivia na região chamada Signeia, por isso o apelido Signeu era muito comum naquela época, as pessoas serem chamadas pela região de onde elas vinham, então nós temos lá Jesus de Nazaré, Paulo de Tarso, nós temos Maria de Nazaré, Maria de Magdala, então nós temos muitos personagens que eram associados às regiões de onde eles vinham. Então, quem era esse Simão Signeu? O que a Bíblia fala pra gente, que ele estava voltando do campo e indo para a cidade de Jerusalém. É uma informação bem curtinha, e que aí a gente vai saber algumas questões dele com a ajuda aí dos amigos espirituais e das tradições religiosas. Então, Simão, vamos lembrar que no dia da morte de Jesus, no dia da crucificação, tudo bem, gente? Sintam-se à vontade para interromper, tá bom? No dia da crucificação de Jesus, o que estava acontecendo? Na cidade de Jerusalém, que era um centro religioso
de toda a cultura judaica, né, de todo o judaísmo, toda aquela religião, né, dos judeus, estava passando pelo feriado, né, pela festa da Páscoa, né, que ali naquela época representava a saída de Moisés do Egito, né, com o povo de Israel, e era uma comemoração que eles já faziam, uma coisa já milenar, né, vamos lembrar que quando Jesus estava vivo, Moisés já tinha passado pela terra há mais de 1.600 anos mais ou menos, né, quase 2 milênios, desculpe, né? E é uma festa extremamente tradicional. E todo judeu, pelo menos uma vez na vida, ele tentava, né, dentro das suas possibilidades, é claro, ir até Jerusalém para passar a Páscoa lá, né, porque lá era o centro religioso deles. Hoje nós temos isso muito, por exemplo, os muçulmanos que vão a Meca, né, nós temos muitos devotos católicos que vão a Aparecida. Então, naquela época, os judeus eles tinham essa fixação, né, de ir até a cidade de Jerusalém, que era a cidade sagrada para eles. E esse Simão, né, ele era um judeu de fora, ou seja, ele não morava naquela região, e ele vai, né, até a cidade, atraído, né, pela festa, pela festividade da Páscoa, festividade religiosa, e ele, quando ele estava entrando na cidade, ele encontra, né, com Cristo carregando a cruz. E naquele momento, né, ele está ali, ele não sabe muito bem o que está acontecendo naquela situação, e o que acontece? A guarda romana que estava lá, né, levando Cristo para ser crucificado, né, estavam lá meio que escoltando Jesus até a morte. Eles percebem que Jesus já não estava mais dando conta, né, de carregar a cruz, dado, né, a tantos espancamentos, tanta violência física que ele sofreu, apesar de Jesus ter uma compleição física muito avantajada para a época, né? Segundo os estudos aí, você vê lá no Sudário de Turim, Jesus tinha mais de 1,80 m de altura, né? Num povo, numa população que a média de altura era 1,50 m, 1,55 m. Então Jesus era alguém que destacava na multidão, com certeza. E o que acontece, né? Os romanos, eles pegam o primeiro que está passando ali na frente e entregam para ele o cargo de carregar a cruz, né? Eles falam assim, você vai levar essa cruz até lá. E não tinha muito o que dizer, né? Os romanos eram a autoridade ali na época e ele não tinha muito o que questionar, porque se ele questionasse, né, podia ter sido morto ali pelos soldados, né? Porque os romanos não estavam ali para ser questionados, eles estavam ali para ser obedecidos. E o Simão, né, ele carrega a cruz, né? Tem uma cena muito bonita, que eu acho que é a única cena que presta do livro Paixão de Cristo. Por quê? Porque o livro, enquanto o filme, né, Paixão de Cristo, porque o filme, enquanto construção da época, né, e do que aconteceu com Jesus, fantástico, perfeito. É aquilo ali. Né? Mas enquanto conteúdo espiritual, eu acho que focar na morte, na dor de Jesus, não tem nada de útil. Né? Então, assim, mas o filme tem algumas cenas que são ali pensadas ali, que parece que Jesus tocou o coração ali do Mel Gibson, ali do pessoal que fez o filme. Né? Eu ressalto a cena que quando Jesus está sendo flagelado, que a Maria lembra dele criança, né? Eu acho fantástico, né? Tem uma fotografia maravilhosa e uma espiritualidade muito profunda. E a cena do Simão Sirineu com Jesus, né? Porque em determinado momento da cena, o Sirineu, ele pega a cruz num braço e prega Jesus no outro e carrega os dois, né? Ele leva os dois até o Calvário. Né? E existe ali, né, claro, um simbolismo espiritual muito profundo, né? Porque a questão ali... Porque quando Jesus veio à Terra, né, o objetivo básico de Jesus, qual que era o objetivo de Jesus estando aqui entre nós? Né? Nos convencer de 3 coisas. Do pecado, da justiça e do juízo. 3 coisas. Isso é uma coisa que ele falou. Vamos entender o que Jesus veio fazer. Né? Então a primeira coisa que Jesus veio fazer, né, ele veio trabalhar com a gente dentro dessa questão do pecado, da justiça e do juízo, 3 conceitos, que eram os conceitos mais errôneos que a gente tinha. O primeiro conceito, né, é o conceito da paternidade divina. Porque até a época de Jesus, as divindades, ou né, os deuses de muitos povos, ou o Deus de Israel, eram vistos como seres distantes, né, violentos, caprichosos, agressivos, né, capazes das maiores atrocidades, né, e dignos de quê? Do pavor das pessoas. As pessoas tinham um medo, né, muito grande de Deus. Medo, né, o temor de Deus. Até hoje isso é muito falado. Tem que temer Deus, como se Deus fosse o bicho-papão da história. Quando Jesus veio à Terra, a primeira coisa que ele veio trabalhar com a gente foi mudar, né, modificar o nosso entendimento acerca da nossa relação com o divino. Então o que Jesus fez? Ele despertou na nossa intimidade a ideia de um Deus Pai. A ideia de um Abba, como ele chamava Deus, que quer dizer em hebraico, né, em aramaico, quer dizer papai. Um Deus próximo, amoroso, um Deus que se preocupava, um Deus que nos amava apesar de, né, dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas fragilidades,
um Deus que era, acima de tudo, uma figura paterna. E isso foi o primeiro choque do ensinamento de Jesus. Porque apesar dos judeus se referirem a Deus como o pai deles, eles viam Deus como aquele pai austero de vara na mão para bater no menino que faz coisa errada. Jesus já tratava Deus, já ensinava a Deus como um pai amoroso, gentil e bondoso, disposto a perdoar, o filho 1000 vezes se fosse possível, se fosse necessário. Outro conceito que Jesus veio trabalhar com a gente, que é muito importante, que escraviza muita gente até hoje, é o conceito do pecado. O pecado é a pedra de tropeço da nossa caminhada evolutiva. O pecado é a raiz dos nossos medos, dos nossos desequilíbrios. O pecado é o motivo pelo qual as entidades do astral inferior muitas vezes nos dominam. Por quê? O pecado, do ponto de vista da época e até hoje, o que é o pecado? É fazer alguma coisa que Deus não gosta. É ofender Deus. Você fez uma coisa muito feia e Deus vai te mandar para o inferno por causa disso. Você está pecando. Você está cometendo uma falta contra a Deus, contra Jesus. Veio ensinar a gente sobre pecado. O que Jesus ensina para a gente? Pecado é aquilo que fere a sua consciência. Nós vamos lembrar de Jesus encontrando com a samaritana, Jesus encontrando com a mulher adúltera, E em todas essas personagens que entram no caminho dele, ele trabalha o pecado como sendo algo autoimposto. Ou seja, eu tenho consciência, eu tenho escolha, e eu escolho não fazer aquilo que o meu coração pede para fazer. Aí eu entro em estado de desequilíbrio espiritual, que é o estado de pecado. Por isso que é tão difícil a gente se perdoar, ou perdoar o pecado de alguém. Tanto, já visto que Jesus nunca perdoou ninguém. Jesus falava sempre, são te perdoados os teus pecados. Mas Jesus mesmo fala, eu te perdoo. Porque os espíritos iluminados não se ofendem, então eles não perdoam. Porque para você perdoar, você tem que ser ofendido. Então não existe pecado contra Deus, porque Deus nunca se ofende. Deus sabe muito bem o que nós somos, sabe muito bem qual é o nosso estado evolutivo. Jesus da mesma forma. Jesus sabe muito bem do que eu sou capaz, até onde eu dou conta de ir, quais são os meus limites, e ele me ama assim do mesmo jeito que eu sou. E isso é um aspecto que é valorado, vamos dizer assim, para todos nós. Nós temos que ter tranquilidade. Então o pecado é tudo aquilo que fere a minha consciência. Por isso que não tem como se perdoar pecados. Jesus ele não perdoa pecados, ele ensina a pessoa a se perdoar. É uma coisa bem mais profunda. Então, assim, o Filho do Homem, quando ele fala essas questões, o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados, por quê? Porque o Filho do Homem está dentro de nós também. É um aspecto da nossa intimidade. E qual que é a terceira coisa que Jesus vai ensinar? Imortalidade. A morte não existe. Como é que Jesus ensina isso? Morrendo, uma morte pública, notória e violenta, para não deixar dúvida que ele tinha morrido, e retornando da morte para mostrar, olha aqui, eu morri, todo mundo viu, ninguém duvida que eu morri, Estou aqui, a vida continua. Então foram esses valores. E aí nós encontramos o signeu. Um dos símbolos mais profundos da fé cristã é a imagem do Cristo carregando a cruz. Nós até associamos isso com Jesus carregando os nossos pecados, massacrado pelas nossas dores, mas aquilo ali é uma representação muito profunda, muito mais do que essa questão de sacrifício vicatório, que Jesus vai se sacrificar para salvar a gente, porque não é esse o ponto de vista de Jesus. O que acontece? Jesus carregando a cruz é a representação do enfrentamento que nós temos que ter das ilusões da matéria, para que nós possamos subir na cruz, e depois da morte da cruz, partilhando com Jesus a cruz, nós vamos partilhar com ele a ressurreição. É um conceito que o Paulo de Tarso trabalha lá nas cartas dele. Se eu estou pregado na cruz junto com Cristo para as questões do mundo, partilharei também com ele da glória da ressurreição. É uma coisa que está diretamente conectada com a outra. Então, se eu morro para o mundo, se eu subo na cruz, eu vou ressuscitar junto com Jesus. Uma coisa está conectada. E o que o signeu representa ali? O signeu representa a nossa colaboração efetiva em todo o trabalho do bem. Jesus, sendo o criador do nosso mundo, sendo quase que a figura divina da Terra, porque as pessoas adoram Jesus como Deus, Jesus não prescindiu da ajuda de um pequeno lavrador que chegava na cidade. E é interessante chegar na cidade,
Porque o Signeu buscava espiritualidade, né? Ele estava vindo do campo, ou seja, do trabalho, da ação, e ele estava buscando Jerusalém. Ele estava indo em direção à espiritualidade. E quando ele entra na cidade, né, ele estava vindo do trabalho, o que é oferecido para ele? Você quer espiritualidade? Então pega a cruz e carrega. E o Signeu, né, constrangido pela lei, porque ele não fez porque ele queria, tá? No primeiro momento ele foi obrigado. Né? No primeiro momento ele pegou a cruz e tem que levar, senão eu estou lascado aqui, os romanos vão me matar. Então naquele primeiro momento, primeiro passo do nosso crescimento espiritual, muitas vezes é constrangido pela lei. A cruz nos é entregue, nos é colocada no ombro e a gente não dá nem querer nada com isso. Mas peraí, essa cruz não é minha. Esse negócio aqui não me pertence, não. Carrega esse negócio aí, cala a boca, senão você vai tomar na cara. O que o Signeu ele faz quando ele pega a cruz? Ele começa ali o trabalho de auxílio, porque ele se torna um companheiro de Jesus. Ele poderia ser o companheiro que carrega reclamando, resmungando, agredindo, mas ele foi o companheiro que escolheu, né, pegar o fardo alheio e aliviar aquele que precisava, mostrando que até Jesus, até o Cristo, é passível de receber algo de nós. Eu lembro quando eu era pequeno, quando eu era criança, estava conversando com os amigos espirituais, e aí eu lembro que uma vez a gente fez uma prece, para aquelas preces infantis, né? E a gente na prece pediu, né, para a espiritualidade, para Deus abençoar Jesus. Né? Quantas vezes nós fizemos uma prece pelo Cristo? Você vai para pensar? Né? Por mais pequenos que a gente seja, né, por mais maravilhoso que Jesus seja, mais fantástico que seja, não é um ato de amor a gente pensar e pedir, né, ao Pai Todo-Poderoso, o Criador, que no momento que nós nos lembramos de Jesus, que Jesus receba um pouquinho de luz, um pouquinho do nosso amor, né, que um pouquinho do nosso desejo de que ele seja feliz, de que ele seja bem, apesar que a gente sabe que Jesus é feliz. Né? Jesus é um espírito que já conquistou tudo. Mas, né, é como o pensamento infantil. Olha, Jesus tem tudo, mas eu quero dar um pouquinho para ele. Jesus já tem todo o oceano, mas eu quero dar minha gotinha de amor lá para Jesus. E naquele momento, o Signeu ofereceu a gotinha de amor dele para o Cristo. Ele ofereceu as suas mãos, ele ofereceu o que ele tinha para dar, que é a capacidade de carregar uma cruz. Ele não conseguiu oferecer palavras, ele não conseguiu tirar Jesus daquela situação, mas ele aliviou a prova. Tudo bom, Rafael? Tudo bom, amigos? Bem-vindos a todos, tá? Ele aliviou as dores do Cristo. E que quão maravilhoso é a oportunidade de aliviarmos as dores do Cristo. Então, assim, nós podemos ser úteis para Jesus. Talvez neste momento nós não possamos carregar a cruz do Cristo, né? Porque Jesus já se livrou da cruz há muito tempo, ele não precisa mais daquilo, né? E ele carregou aquela cruz para ensinar a gente, né? Como um bom professor que o é. Mas nós podemos carregar a cruz daqueles que Jesus faz com que passem pelo nosso caminho. A cruz daquela pessoa difícil, a cruz daquela pessoa arrogante, a cruz daquela pessoa violenta, daquela pessoa desequilibrada, a cruz daquele parente que não nos compreende da maneira como a gente espera, a cruz, né, daquele governante, a cruz daquele amigo, a cruz daquele adversário. São cruzes que nós somos chamados a carregar, tal qual o Signeu, constrangidos pela lei. A lei nos diz: suporte, porque é seu filho. Suporte, porque é seu marido. Suporte, porque é sua mulher. Né? Mas você pode transformar o constrangimento da lei em oportunidade de elevação. O Signeu não perdeu a chance. Imagina Jesus encontrando com o Signeu no plano espiritual. Esse cara está iluminado até falar chega. Não porque Jesus deu luz para ele, porque ele se iluminou no processo. Imagina o impacto espiritual do cara. Assim, nossa, eu carreguei a cruz de Jesus. Nossa, eu ajudei Jesus alguma vez na minha vida. Estou feliz demais. Imagina ele falando disso para as pessoas. Fantástico, né? Deve estar iluminado em algum lugar aí do universo, aí do nosso planeta aí, ó. Né? Deve ser algum espírito iluminado aí trabalhando aí por nós aí nesse momento, com certeza, né? Mas essa questão é muito profunda. Existe aí um milagre do amor que muitas vezes a gente não percebe, né? O Cristo está sempre do nosso lado. E Ele está do nosso lado na figura das pessoas que são mais difíceis. Conviver é amar. Quem convive, compreende. Quem compreende, perdoa. Quem perdoa, se liberta. Quem se liberta, se eleva.
né? Isso que os amigos espirituais falam pra gente. Mas vamos continuar aqui um pouquinho, né? Então dizem as tradições, né, que o Signeu ele se tornou depois cristão, ele procurou saber, né, sobre aquele, né, se encontra com Jesus, né? Todo encontro com Cristo impacta na sua existência. Pode ter certeza que o Caifás, que o Judas, né? O Judas nós sabemos que está iluminado há muito tempo, que nós temos aí a vasta literatura espírita sobre ele. Não pode ter certeza que Pilatos, Caifás, o cara que chicoteou Jesus, o cara que crucificou ele, já são todos pedir luz, já está todo mundo trabalhando bem aí. Você não encontra com Jesus e a sua vida não impacta, não. 100, 200 anos depois o cara já estava iluminado lá, ó. Umas 2 ou 3 encarnações ali para poder chegar a mente no lugar, ó, já subiram, já estão lá trabalhando no bem, pode ter certeza. Então, quando você encontra com Cristo, e isso não só física, mas também metaforicamente falando, né, quando Cristo encontra com a sua intimidade, existe todo um movimento de transformação na sua vida. Porque nós passamos a enxergar a realidade com olhos diferentes. É um pouco de mediunidade isso aí, né? Porque o que é o médium se não alguém que enxerga a humanidade, a vida, de maneira diversa, de maneira diferente? Ele vê cores e percepções na vida que outros não enxergam. Esse é o suave toque de Jesus nos nossos olhos. Ele tira as escamas do espírito e nos ensina a perceber a vida em níveis de realidade, de percepção e de amor que estão muito além da nossa capacidade. E assim, nós começamos a acender a nossa intimidade para o bem, para a luz, para o amor. Mas vamos continuar, né? Estamos estudando o Evangelho. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a multiplicação dos pães. Nos Evangelhos, né, nós temos relatos de 2 oportunidades onde Jesus multiplica os pães. Nós vamos falar aqui do mais clássico porque o simbolismo é o mesmo. Apesar dos fatos serem diferentes, é claro, houve 2 multiplicações, né? Mas o que está por trás dali é o mesmo simbolismo e a mesma ideia. Então, contam os evangelistas, né, que estavam reunidos em torno de Jesus, uma grande multidão, e como chegasse, né, a hora sexta, que normalmente representava a metade do dia, né, aquela multidão começou a ter fome, foi passando o tempo, tá? A hora sexta é mais ou menos meio-dia. E foi avançando mais ainda o horário, e os discípulos, né, chegaram até o mestre, viram aquela multidão toda, e falaram para Jesus, falaram, mestre, dispensa a multidão para que ela vá até as aldeias aqui na região e compre o que há de comer, né, porque eles estão começando a sentir fome. E Jesus, né, que era o cara da profundeza espiritual, né, ele olha para os discípulos e fala assim, deem voz de comer a eles. Os discípulos com 2, né, vamos pegar ele, né? Como é que nós vamos alimentar a multidão? E a multidão era de mais de 5.000 homens. É interessante, 5.000 homens. Por que 5.000 homens? Porque os judeus eram extremamente misóginos, machistas. Então eles não contavam mulher nem criança. Não precisava. Mulher e criança, não interessa. Mas com certeza devia ter o quádruplo de mulher e de criança. Por que eu falo isso? Porque normalmente as mulheres são mais espiritualizadas que os homens. Isso aí não tem nem como a gente dizer que não. Se você vai na casa espírita, você vai na igreja, né? Quando eu ia na igreja católica com a minha avózinha lá, né? Eu lembro que quando a gente chegava lá 6 horas da manhã na missa, você olhava assim para a missa assim, ó, devia ter umas 200 pessoas dentro da igreja. Isso há 40 anos atrás, né? Quase 35 anos atrás. E dessas 200 pessoas, 190 era mulher. E tinha mais uns 10 lavradorzinhos humildes lá, e as crianças, tipo eu, assim, que tava meio sem saber o que tava fazendo lá, agarrado na barra da saia da avó, né? E o que acontece? As mulheres são espíritos que buscam mais a espiritualidade. Então, se Jesus falou que tinha 5.000 homens lá, né? Então você imagina quantas mulheres que tinham. Quantas crianças na barra de cada mulher. Então, tinha gente pra caramba. Mas eles referiam dessa forma por causa de uma questão cultural, né? E porque o homem representou o racional, tá? E aí o que acontece? Né? Jesus fala para os discípulos, ó, alimentem vocês eles. E os discípulos ficam doidos, mas peraí, como é que nós vamos dar comida para essa multidão toda sem fim aqui? Jesus faz a pergunta mais fantástica do Evangelho. Que ele faz para o Paulo de Tarso, que o Paulo de Tarso faz para ele, né? Que tendes aí? Jesus pergunta para a gente o que a gente tem. Né? Então nós vamos até Jesus. Nós queremos fazer o bem, a gente está querendo alimentar a multidão. Jesus vira para nós, em vez de Jesus dar comida, ele vira para ele. O que você tem aí, meu filho? Parece aquele
Já viu a história do borracheiro da estrada? Né? Fuga o pneu do seu carro, você para lá no aquele borracheiro lá no meio da estrada, lá, né? E aí você pergunta pro borracheiro, você conserta aqui? Ele fala, até conserto. Aí ele pergunta, quanto que é? Ele fala assim, quanto que você tem aí? Né? Tipo assim, né? O que você tem na carteira? Vai ser isso aí tudo mesmo. Né? E Jesus pergunta isso para os discípulos. Ele fala assim, olha, o que vocês têm para oferecer? E os discípulos pegam, né, 5 peixes, né, 5 pães e alguns peixinhos. E Jesus pega aquilo. Olha só que interessante. É um milagre, não é milagre, gente. Esse milagre é tão milagroso que não é milagre. Porque explico, tá? Nesse fato em particular, não houve nenhuma transformação. Jesus não criou comida ali naquele negócio ali. Olha o que aconteceu. Explicar. Lucas explicando. O que acontece? Jesus ele pega aquilo que as pessoas tinham, né, que os discípulos deles tinham, aqueles poucos pães, aqueles poucos peixes, né, faz uma prece e sai distribuir. E aí o que acontece? Os discípulos começam a distribuir aqueles pãezinhos e aqueles peixes. No final, né, enchem-se 12 cestos com tudo que sobra e o pessoal ainda comeu todo mundo. Cadê o milagre? Não tem milagre, não tem milagre. Ali não teve transformação da matéria, Jesus não criou pão, não teve milagre. O que aconteceu? Os hebreus, eles eram muito precavidos. Então, muitos deles tinham o hábito de viajar levando pequenas porções de alimento. Tá? Até tinha um preceito religioso deles que falava que durante o sábado eles não podiam se movimentar de um lugar para o outro. Tá? Eles não podiam andar uma certa quantidade. Mas se eles fossem num lugar que tinha uma refeição, eles podiam andar dali para frente. Então era muito comum os judeus carregarem comida com eles. O que aconteceu? Quando Jesus pediu, né, aos discípulos para eles começarem a distribuir os 5 pãezinhos lá e os peixinhos, as pessoas que estavam vendo aquela distribuição começaram a se tocar e começaram a distribuir e dividir o que elas já tinham com elas. Ou seja, o Pedro estava passando, estava lá nos últimos pedaços do bolo, a pessoa lembra, pega aí, eu tenho um pedaço de bolo aqui, ó. Então começaram a distribuir. Olha, eu tenho um pedaço de pão aqui, ó. Olha, eu trouxe um peixe velho ali, eu estava guardando ali para, já que estão distribuindo, dá esse peixe aí para todo mundo aí, né? E o que aconteceu? Aquele ato de Jesus com os discípulos, de pegar o pouco que os discípulos tinham e começar a partilhar, contaminou espiritualmente toda a multidão. E aí, o que acontece? No final, todos estão fartos e sobram 12 cestos das sobras. O número 12 é um número muito interessante, porque o número 12 na Bíblia, né, para os hebreus, representa totalidade. Quando aparece o número 12 em alguma história, posso saber, está falando ali, ó, tudo. É como se fosse o emoticon para a palavra tudo. 12 igual tudo. Então vocês podem ver que tudo que tem que vai alastrar para o mundo todo, que vai ser todo mundo, tem um número 12 no meio. Abraão, né? Isaac, Jacó. O Jacó tem 12 filhos. Ou seja, todo mundo ia ser filho de Jacó. Nossa Senhora, coitado de Jacó. Porque o judaísmo, a religião que ia vir dele, ia abarcar todo mundo. A ideia do Deus único. E realmente, o planeta Terra hoje, a maioria de nós já acredita no Deus único, né? Jesus tinha 12 discípulos. Por que Jesus tinha 12 discípulos? Porque ali representava a humanidade inteira. Que quer dizer que a humanidade toda iria seguir Jesus. Por que sobram 12 cestos? Porque quando nós colocamos os nossos recursos a serviço do próximo, eles se multiplicam, eles dão para todo mundo e ainda sobram. Foi o maior ensinamento que o Cristo deixou para os seus discípulos. Confia no espiritual, faz a sua parte, porque o bem contagia. O bem transforma. O bem movimenta energias, né? Vamos doar, vamos ajudar. Ah, mas eu só tenho 5 pães. Reza e sai distribuindo 5 pães, porque vai aparecer mais. E isso, gente, funciona 100%. Né? A gente, né, que trabalha aí nas questões sociais aí, né? A gente às vezes passa um aperto com o negócio de cesta básica, esses negócios, eu falo para vocês, sempre deu. Quanto mais alguém pede, você doa, mais você ganha. Quanto mais você fala assim, não vou dar porque eu vou guardar, mais o trem desanda. Então o que acontece? Confia, pega seu peixinho e divide. Porque o milagre da solidariedade, ele nasce através do exemplo.
Jesus botou os discípulos dele para fazer isso. Olha que interessante. Em nenhum momento Jesus foi lá, pegou o pão e o peixe e distribuiu, porque ele sabia que se ele fizesse isso, as pessoas iam ser constrangidas pela energia dele, né? E iam fazer também. Mas Jesus, o que ele falou? Ele chamou os discípulos, perguntou o que eles tinham e falou assim: agora vocês vão distribuir o que vocês têm. Ele não pediu para eles irem comprar pão, eles não pediram para o Pedro arrumar mais do que tinha, né? Mas eles, o que eles fizeram? Eles saíram daquela postura de comodidade e começaram a distribuir, a dividir, né? Os valores. Então nós estamos dividindo os nossos pãezinhos, os nossos peixes. É uma questão que a gente tem que fazer. Os amigos espirituais sempre perguntam isso. O que a gente tem para oferecer para Jesus? Dinheiro? Poder? Amor? Sentimento? Paciência? Compreensão? É isso que nós precisamos. Dinheiro é muito bom, muito útil, né? Ajuda, né? Nós estamos precisando comprar arroz, açúcar, tá? É fantástico o dinheiro. Se tiver dinheiro, né? Ou alguém doa, né? Mas o afeto, o carinho, a boa vontade são moedas muito mais importantes e que nós todos temos. Nós não temos o amor de Jesus, mas nós temos um pãozinho de amor que nós podemos começar a distribuir. Na medida que eu distribuir, a minha ação vai comover outros, vai chamar outros e a corrente do bem se estabelece. Isso funciona tanto para o bem quanto para o mal. Muitas vezes eu recebo energias negativas, eu junto com um pouquinho de negativo que eu tenho, eu saio distribuindo e aquilo contamina todo mundo. O ódio, o ressentimento, a raiva, né? A treva. Aí, a pretexto de combater o mal, eu me torno outro mal igual a ele. Porque todo mal que luta contra o mal, né, se perde. O bem, a pretexto de combater o mal, que entrar em briga, vira o mal também. Não existe bem que combate o mal. Existe bem que resgata o mal. Então, se eu não estou em trabalho de resgate, eu estou colaborando com a treva. Porque a treva em si é confusão, é ódio, é violência. Né? E o mal não nos merece o comentário, porque não nos merece energia. Então nós vamos seguindo aí com nossos estudos. Né, gente? Deixa eu só olhar o horário aqui. E temos muito tempo, ainda falamos demais, ainda tem muito tempo. Se os companheiros quiserem fazer perguntas, nós estamos aí totalmente abertos dentro da nossa humilde capacidade para a gente poder conversar sobre os assuntos, né, dentro aí das questões do Evangelho. Né? Lembrando aos amigos que a gente tem aí, né, junto com os companheiros aí, né, que nos ajudam mais de próximo, né, a gente está com um projeto aí, né, de trabalho aí no campo do autismo, né, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre isso, né, porque é um projeto aí da espiritualidade, com auxílio aí dos nossos amigos da medicina, né, são as ideias aí do Lucas aí, de outros irmãos iluminados aí, que vem trazer pra gente alguns conceitos no campo do autismo, né, nos falar dessas maravilhosas situações que acometem algumas das nossas crianças, né? Alguns dos nossos adultos também, né? E eu queria aproveitar, né, já para começar a dar umas pequenas pinceladas sobre isso, né? Nós temos um Instagram irmão aqui do Amigos do Caminho, né? Que são os caminhos neurodiversos, né? Quem quiser procurar, né? E a gente recomenda aí, né? Porque a gente vai começar a fazer um trabalho junto com a espiritualidade aí, nessa área aí, com certeza, e baseado também nas questões da ciência, né, das terapias aí que os nossos colegas da ciência aí, que sabem muito mais do que a gente, né, estão nos trazendo. Mas a ideia é juntar forças, tá bom? Afastar de mim esse cálice, que diz, como é que é? Que quis dizer Jesus nela? Então, afastar de mim esse cálice essa aí sempre foi um tema muito controverso, né? Jesus estava lá, né, sofrendo horrores e falou assim: Deus, não quero morrer, afaste de mim esse cálice. Um trem esquisito, mas peraí. Morrer não era o plano de Jesus? Jesus reencarnou sabendo, né? Reencarnou porque ele nunca veio aqui na Terra antes, tá? Reencarnou porque ele reencarnou outros mundos, mas vamos voltar. Jesus veio na Terra sabendo que ia morrer? Ele não sabia de tudo? Ele não entendia tudo? Como é que ele deu para trás no último momento? Vou contar para vocês a história do Liel sobre isso aí. Né? Certa feita, quando a gente era criança, muito tempo atrás, né? Infelizmente, a gente estava lá estudando Evangelho e nós batemos com essa passagem. E aí eu perguntei pro Lucas, né? Falei assim: Lucas, me ajuda aí, esse negócio de afastar de mim esse cálice e tal. Ele falou assim: esse complexo. Isso aí necessita de entendimentos mais profundos. Passou o tempo, né?
estudando, lendo, um dia o Liel estava de bobeira, como de quem diz nada, como se estivesse de bobeira, às vezes pedia luz, né? Oh, meu Deus, me perdoa. Mas a gente estava conversando, né? Um dia desses que ele visita a gente aí, uns anos atrás, que já estão perdidos aí no passado, eu perguntei para ele, o que você acha dessa passagem? Jesus ficou com medo? O que aconteceu ali? Né? Ele falou assim, ó, aí ele virou e falou assim, ó, meu filho, como em todas as passagens do Evangelho, há que se entender que existe o fato em si, a forma como o fato aconteceu e a forma como o fato foi interpretado pelas pessoas que passaram a informação para frente, né? Então, nós vamos observar a situação do ponto de vista dos discípulos. Estava lá o Pedro, o Tiago e o João. E aí, né, eles veem Jesus lá, né, eles estavam lá meio dormindo, meio acordado, aquela coisa toda, né, porque Jesus estava lá orando, então a vibração de Jesus estava lá, né, e os discípulos estavam lá, dorme, não dorme. Em determinado momento, né, eles percebem que Jesus estava suando sangue. Nós já está explicando esse fenômeno num dos últimos, né, das últimas lives, né, um fenômeno que ele tinha no organismo dele para poder, vamos dizer assim, funcionar meio como um radiador espiritual dele, né? Mas isso aí, né, se a gente entrar nisso, perde tempo. Mas o que acontece? Os apóstolos veem aquilo que eles nunca viram, então para eles associam aquela situação com uma agonia muito grande, tá? E para completar a situação, enquanto eles veem Jesus naquele momento de prece, aquela coisa toda, aparece uma entidade veneranda do lado de Jesus que se põe, né, ao lado dele, e no ponto de vista do Pedro estava consolando Jesus. Imagina, o Espírito desceu para consolar Jesus, né? Então quem que era aquela entidade? O Espírito Gabriel. Gabriel, para quem não sabe, foi aquele Espírito, né, que lá no livro do profeta Daniel apareceu um guia espiritual do povo de Israel, tá? Na verdade, ele é muito mais que guia espiritual do povo de Israel, né? Mas deixa isso para lá. E ele é um espírito que, quando Jesus foi reencarnar, ele foi lá conversar com Maria. Falou: o mestre está vindo aí, vai ser com você, beleza? Maria, beleza, vamos nessa, né? E o Gabriel é um espírito que, enquanto Jesus estava encarnado, ele que, vamos dizer assim, ele que organizou o planeta nesse tempo, ele que ficou lá governando a Terra, né? E o espírito que veio para consolar Jesus. Imagina, Jesus tá lá, vê o espírito e fala assim: não, pega aí que eu tô aqui, hein? Beleza, viu, Jesus? Estamos aqui contigo, Jesus. Ah, beleza. Então você imagina o nível espiritual desse Gabriel. Né? E aí, né, os discípulos vêm aqui e falam: nossa, Jesus está fugindo do e eles escutam parte da conversa de Jesus com o Gabriel, na qual Jesus fala assim: ó, se for, né, da sua vontade, afasta de mim esse cálice. E aí, né, como acontece na cruz, vocês vão lembrar que tem lá na cruz uma coisa para a gente entender isso bem. Quando Jesus estava crucificado, né, tem uma parte lá do relato da crucificação que conta que Jesus estava crucificado, e tem uma hora ele fala assim: Eli, Eli, lama sabachthani. O que ele fala assim? Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Né? E aí a pessoa que escutou foi o apóstolo João, né? Ele escreve aquilo e o pessoal leu aquilo e falou: nossa, Jesus estava reclamando com Deus. Jesus não estava reclamando com Deus. E nem o João ele fala que isso estava acontecendo. O que estava acontecendo? Jesus estava recitando um salmo. Normalmente, entre os hebreus, era muito comum que eles, quando oravam, recitassem salmos. Então, Eli, Eli, lema sabachthani, né? O Deus, meu Deus, por me desamparaste, era um trecho de um salmo do rei Davi. Jesus estava só repetindo o salmo, só que como a gente pega só o negativo, ele escutou só essa parte, mas na verdade o que acontece? Ele começa assim e depois ele louva a bondade divina. O salmo é muito positivo, né? O rei Davi estava lá chorando as pitangas dele lá, depois que aprontou todas, né? E aí ele estava lá reclamando da vida e Deus abandonou ele. Depois ele fala: não, mas Deus me protege, me guarda. Então ele pegou um pedacinho da frase e o pessoal entendeu que Jesus estava lamentando. Com a questão do afasta de mim esse cálice, nós temos ali o mesmo simbolismo. O que acontece? Segundo os amigos espirituais, no momento que Jesus estava ali em prece, que o Gabriel apareceu para ele, ali a missão de Jesus acabou. Se Jesus quisesse, ali o corpo dele ia deixar de existir, né? Porque o corpo dele estava ali, quem segurava a onda daquele corpo era ele, né? O corpo já estava para lá de Bagdá, vamos dizer assim, o corpo dele já não estava sustentando mais o espírito. E o corpo dele ia simplesmente desmanchar e ele ia voltar para o plano espiritual em glória. Resolvi, fiz a minha missão, fiz o que eu tinha que fazer. Entretanto, Jesus, né, o que ele faz? Ele afasta de si o cálice. O cálice, tá? O que é o cálice? Qual que é o simbolismo do cálice, gente? O cálice era a taça onde você oferecia para as autoridades. Você pegava o vinho, né, que representava o poder, representava, né, a libertação, porque ele é um alcoólico, aquela coisa toda, né? Você punha na taça e você oferecia para o rei. Uma questão de honra. Você estava dando
um prêmio de honra. Quando Jesus pede para afastar o cálice dele, ele não estava pedindo para afastar dele uma morte física, que ele sabia que é uma coisa intermediária ali para um espírito imortal igual Jesus. Aquela morte física ali daqui de algumas horas e nada era a mesma coisa. O que Jesus pediu ali foi o seguinte: olha, todo o resultado desse trabalho no bem, dessa luz que nós estamos acendendo no mundo, passa para eles. Afasta de mim, né, esse momento para que eu não vá para o plano espiritual agora, que eu fique mais tempo por eles. E todo o resultado, tudo aquilo que vocês estão trazendo aqui para me festejar, né? Porque os espíritos de luz estavam lá em volta, né? Jesus estava lá em glória, espiritualmente falando. Os apóstolos estavam vendo, mas Jesus estava em glória ali. Então tudo aquilo, Jesus não, passa para eles, porque eu os amo. E aí Jesus, naquele momento, ele toma a decisão e a escolha. Ele já sabia que ia escolher, mas ele iria tomar oficialmente. Ele falou assim, não, eu vou ficar, vou deixar eles destruírem o meu corpo, porque é útil para aquilo que eu quero fazer. Meu corpo já está com prazo de validade vencido. Ou seja, Jesus, se ele fosse crucificado, ele ia desencarnar ali de 1 a 2 dias depois, com certeza. Haja visto que o corpo de Jesus desmanchou lá dentro do sepulcro. Né? Então, o que acontecia? Jesus tinha 2 ou 3 dias de vida no máximo. Que a missão dele já estava completa. Então, ele já ia retornar para o mundo espiritual. Só que ele falou, já que eu vou voltar para o mundo espiritual, então vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar esses últimos momentos da minha existência aqui e vamos fixar na mente das pessoas a ideia da imortalidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou entregar meu corpo para eles fazer o que eles quiserem com o meu corpo, deixa eles fazerem o que eles quiserem, né? Vou deixar eles me matarem, para que a minha morte seja pública e notória, se todo mundo vai ver que eu morri, para eu depois retornar, né? E mostrar para eles que a morte não existe. Esse que é o objetivo de Jesus. Só que os discípulos enxergaram, né, e avaliaram a situação do ponto de vista humano deles. Se fosse eu no lugar de Jesus, eu ia estar desesperado também, eu ia estar suando sangue de medo. Né? Eu ia estar pedindo para afastar o cálice para Deus me proteger, não deixar eu morrer daquele jeito. Né? E aí, quando as pessoas escrevem, aquela questão que a gente falou lá no início do estudo, nós temos que lembrar, existe um contexto, existe uma visão das pessoas do fato, né? E que é fruto do quê? Da vivência, da cultura, né? Da capacidade que a pessoa tem de entender a vida ali naquele momento. Por isso, nós temos que sempre estudar o Evangelho, entendendo aqueles que escreveram, aqueles que viveram, e entendendo os conceitos espirituais que estão por trás daquilo. Que na maioria das vezes são muito simples para a gente poder entender. Né? Então, seria basicamente isso, tá, gente? Isso é bem... Né? Dá para estudar isso uma live inteira. Nós estamos só pegando aqui mais ou menos por lá. Teve um outro companheiro que fez uma pergunta que eu engoli ela aqui. Né? Na verdade, passou aqui batido. Deixa eu tentar ver se eu acho. Transformação da água em vinho? Né? Olha... água, né? A transformação da água em vinho lá nas bodas de Caná, né? Onde um dos discípulos de Jesus, né? Segundo os amigos espirituais, a informação que a gente tem, quem estava casando na boda de Caná era nem mais nem menos um discípulo de Jesus chamado Bartolomeu ou Natanael, né? Na verdade o nome era Natanael, né? Ao Gabriel, né? E o que acontece, né? Jesus transforma a água em vinho. Isso aí é bem interessante. Primeiro, a água simboliza a vida material. Né? Então a água é a matéria. Todas as vezes que vai entrar na água, falou assim. Lembra que a gente falou dos espíritos que entraram nos porcos, e os porcos pularam no rio? Né? Nós vamos ver que toda a Bíblia, você pega lá do Antigo Testamento até o final, tem água na história. É água para todo lado. Né? Deus vai criar o mundo, né? Claro que ali é uma criação poetizada ali, né? O Espírito de Deus estava sobre as águas. Ou seja, né, espírito e matéria. Começa com espírito e matéria. Depois ele cria, né, aí vem quem? Vem o Jardim do Éden, onde corria 4 rios. Depois vem o Noé, né, o que o Noé faz? Cria a arca para enfrentar o dilúvio. Depois vem o Moisés, o que Moisés faz? Abre o mar vermelho, transforma a água em sangue. Vocês vão ver que a água está sempre nessa história, porque água é símbolo da vida material. Apareceu água na história, está falando de materialidade. Por isso que Jesus chama os pescadores para ser discípulos deles. Né? O que ele fala? Vão ser pescadores de homens, ou seja, vão tirar as pessoas da materialidade. Você pescava peixe até hoje, Pedro. Agora você vai pescar um homem. Você vai lá e vai tirar as pessoas que estão mergulhadas dentro da vida material, né? Vai puxar eles para fora da matéria. Vai abrir os olhos, né? Esse é o papel do médium. Esse pescador de homem. Acender a espiritualidade.
E, né, nesse sentido, né, quando Jesus transforma a água em vinho, não dá para falar a parábola toda por causa da questão do nosso tempo. Então eu vou resumir aqui, mas a gente pode fazer uma próxima live, então a gente possa pegar isso aí e falar da figueira seca também, que é bem interessante também. O que acontece? O simbolismo de Jesus transformando a água em vinho é o mesmo simbolismo dele transformando vinho em sangue. Tomai e comei, este é o meu sangue. Tomai e bebei, né? Meu sangue, aquilo que a Igreja Católica repete, a exaustão. O que acontece? Se a água é matéria, né? O vinho é algo além da matéria. Imagina o seguinte, quando você faz o vinho, você mistura a água na uva, aquela coisa toda, fermenta, e você tem algo que é superior a uma bebida, uma água, que é de um nível superior. Né? Porque quando você bebe vinho, o que acontece com você? Você se alegra e você desata as suas inibições psíquicas. O cara ficava tontão, né? Enche a cara lá, né? Então, se você pega a água e transforma em vinho, o que você está fazendo? Você está pegando a materialidade, as questões da vida material, do cotidiano, casamento, uma coisa comum, né? E você espiritualiza aquilo. Transformar a água em vinho é pegar coisas práticas do dia a dia e utilizar aquilo como ferramenta para a sua evolução espiritual. Por que é o primeiro milagre que Jesus faz? Porque ali está dando uma dica de como é que vai ser todo o processo de construção de entendimento dele. Ele falando assim, eu vou ensinar vocês a fazer isso. Né? Claro que ele modificou lá, modificar a estrutura química da água para ela virar vinho, aquilo ali para Jesus, gente, é fácil. Tá? Mas o que está por trás daquilo ali, né? A situação que Jesus queria colocar é o seguinte, olha, vocês vivem dentro da materialidade, vocês estão com sede. Eu vou alimentar a sede de vocês, vou te dar uma coisa que é melhor que vinho. Por quê? Porque eu vou dar um conhecimento espiritual. Eu vou transformar a sua experiência na matéria, na sua aguinha, que é a sua vida material, a sua encarnação. Né? Você está aí com a sua aguinha da encarnação. Se você aplicar o que eu tenho para ensinar, o que vai acontecer? Você vai transformar água em vinho, ou seja, a sua vida material vai ter o seu verdadeiro lugar. E qual que é o objetivo da vida material? Servir de ponto de apoio para o espírito. A matéria é o instrumento que o espírito se utiliza para poder se aprimorar. Está lá no livro dos Espíritos. Entendeu a jogada de Jesus? Então, aquele milagre, aquela transformação física lá, quase um truque de circo, né, que Jesus era capaz de fazer aquilo tranquilamente e fez mesmo, né? Ele sabia que daqui milênios a gente já está estudando aquilo com outro tipo de profundidade. Porque munidos das chaves de conhecimento, de saber o que eu vim, o que é a água, o que é isso, a gente pegar no... Aí nós vamos entender quando o Gamaliel ele pegou lá os evangelhos do Pedro, que o Pedro pensou para ele, e a primeira manifestação de Jesus foi transformar água em vinho. O Gamaliel coçou aquela barba branca dele que vinha até a barriga, e falou assim, nossa senhora, esse cara fez um trem aqui. E ele viu que a água em vinho que Jesus estava transformando simbolizava coisa muito mais profunda. Foi assim que quando o Paulo ficou cristão, o Gamaliel chama, vem cá meu filho que eu vou te mostrar uns negócios aqui no evangelho. Olha só o que Jesus fez, olha só aquele simbolismo que a gente estudou lá atrás, olha como é que encaixa aqui. Por isso que o Paulo endoidou. Ele falou, nossa senhora, esse cara é o salvador do universo. Jesus é o Messias esperado. Mesmo, meu Deus, eu já acreditava, logo que você me mostrou aqui, mestre, eu estou vendo aqui. Porque Jesus ele sabia escrever e agir para que a pessoa simples tivesse um aprendizado profundo e transformador. E que a pessoa erudita e que era um estudioso, que se dedicava, também tivesse. Então todo mundo pegava ali o que Jesus fez, nossa senhora, e mudava a vida das pessoas. Né? A questão da figueira seca também tem um simbolismo profundo. Infelizmente nós não temos tempo para falar, né? Porque senão o que vai acontecer aqui nós temos 9 minutos aqui, eu acho que falar em 9 minutos é meio complicado, mas eu prometo, tá, Heloísa? Eu espero que seja tudo bem aí com o pessoal, né? Tem um bom tempo que eu não vou lá na Amor e Caridade. Eu prometo que a próxima live a gente pega a partir da figueira seca. A gente até fez, eu acho, um estudo sobre ela algum tempo atrás, mas não tem problema não. Estudar Evangelho, a gente pode estudar isso 1000 vezes. Então, Gabriel, né? Só falar um pouquinho do Gabriel também, que é fantástico. Né? O Gabriel, né? O nome Gabriel, ele quer dizer palavra de Deus em hebraico, né? Ou seja, o Gabriel é um dos anjos que servem diante do Senhor. Isso é uma questão mitológica, né, gente? Nós sabemos sobre o Gabriel, que é um espírito iluminadíssimo, tá? E que ele está na condição espiritual de Jesus, ou seja, o Gabriel também é um Cristo. Ele está no mesmo nível evolutivo do Cristo. É claro que, né? Nós todos estamos no mesmo nível evolutivo, nós somos seres humanos, né? Mas entre eu e
e o Francisco de Xavier, o Chico Xavier, tem, né, Chico, eu, né, lá embaixo do abismo, né? Entre eu, o Gandhi, né, o Gandhi lá no abismo. Então, assim, eles estão no mesmo nível, eles estão na mesma escala evolutiva. Tá? O Gabriel, ele também é um Cristo, né? E existem alguns relatos aí mediúnicos aí que falam que o Gabriel é o espírito responsável pelas regiões abismais da Terra. Por quê? Porque o Gabriel, o mundo que ele governava, igual Jesus, aquela coisa toda, isso é a história da espiritualidade. Esse mundo já não existe, né? E os últimos espíritos atrasados desse mundo vieram para a Terra. São os espíritos que a gente chama aí chama os dragões aí, né? As entidades trevosas aí, chamadas dragões, né? Nós não vamos entrar nesse caso aqui, também não é necessário. E o Gabriel, ele é o guia espiritual desses espíritos, né? Ele é o Jesus deles, vamos dizer assim. E atendendo aquela palavra, né, dos orientadores espirituais de que as ovelhas que me foram confiadas, nenhuma se perderá, né? O espírito angélico, iluminado, crístico, maravilhoso do Gabriel veio atrás dessas entidades trevosas, né, para poder estar com eles e ajudá-los no seu processo evolutivo há milhões de anos. Há milhões de anos mesmo. E é claro que uma entidade dessa envergadura, né, ela sintonizou facilmente com Jesus, né, e o Gabriel auxilia o Cristo nos trabalhos aqui na Terra. Né, vamos dizer assim que o Gabriel está aí para o que precisar. Tanto é que quando Jesus encarna, né, quando Jesus vem até a matéria, quando Jesus vai se materializar aqui, apesar de Jesus dar conta de gerenciar tudo, né, os amigos espirituais falam que daqueles poucos anos que Jesus ficou na matéria, principalmente na infância de Jesus até ali a adolescência, quando Jesus não sabia muito bem quem ele era, né, que é uma coisa muito interessante, né? Como é que Jesus descobriu que ele é Jesus? Tipo assim, eu sou o Cristo, eu sou o governador da terra, né? E foi um processo, né? Jesus nasceu sabendo isso, né? E quem, vamos dizer assim, administrou o planeta Terra durante esse tempo foi o Gabriel. Né? E o Gabriel está em momentos chaves aí da história de Jesus. Quando Jesus precisou lá, o Gabriel, opa, mestre, estou aqui, né? Pode contar comigo, né? Então o Gabriel, ele representa mesmo a ideia da divindade aí na Terra, né? Uma coisa muito interessante assim, né? Mas aí nós estamos só dando uma palhinha, tá, gente? Porque é tanta informação, né? Porque senão a gente fica viajando na maionese aí. Eu sou meio viajado já naturalmente. Eu só queria, né, voltar, né, a terminar aí o nosso estudo. E lembrar, né, que nós vamos em breve aí fazer alguns estudos nesse campo do autismo, da espiritualidade, né? Nós estamos aí com algumas ideias aí na área aí, né? Minha esposa, Edneia, que vocês já conhecem aqui das lives aqui, ela está capitaneando aí um projeto nessa área junto com as amigas nossas, com a Renata, com a Isabela, né, que são médicas, né? E a gente vai estar fazendo um trabalho conjunto aí, tá? E nós vamos tentar entrar aí com as opiniões da espiritualidade sobre isso, né? Nós vamos tentar estudar juntos um pouquinho, né? Porque eu conheço muito pouco também, né? Mas a gente vai entrar aí com a menor parte, tá bom? No mais, né? Queria agradecer a todos aí que estão nos assistindo, estão aí nos dando seu tempo, né? Lembrar aos companheiros aí, né? Que nós temos lá a nossa página no YouTube, lá bem simplesinha, lá do Amigos do Caminho, né? Nós temos as mensagens que a gente coloca aí dos amigos, principalmente do Lucas, do Liel, apesar que tem outros amigos que escrevem às vezes, né? Alguns, né, de vez em quando o Liel traz os amigos dele aí e fala, quer você? Ah, não escreve não, escreve aí, meu filho. Então nós vamos escrevendo, né? E lembrando aos companheiros, né? Pra gente manter a nossa fé, nossa esperança, lembrar que os amigos espirituais estão conosco, né? Que Jesus está conosco. Esses momentos de prova aí da humanidade vão passar. Oi, Carla, tudo bem? A Carla é a grande companheira lá da minha esposa lá no trabalho, né? A Diné fala sempre dela aqui, né? Sempre assistindo a gente. Muito obrigado, né? Queria agradecer mais uma vez a todos vocês, pedir a Jesus para nos iluminar, nos abençoar e lembrar que todos nós podemos, de alguma forma, sermos companheiros de Jesus no dia a dia. Vamos fazer nossa parte, vamos ajudar quem a gente puder, no lugar que a gente puder. E confiar que o mundo está nas mãos de Jesus e as mãos dele são muito, muito suaves. Tá certo? Agradeço a todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que ele leve energias de paz, de luz e de afeto a cada família, cada casa, cada lar. Que ele nos ajude a vencer as nossas muitas limitações e a valorizar as luzes que já acendemos. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado a todos. Boa noite.